seja explorado por um hacker mal intencionado. Eu não vou falar um hacker de verdade, porque todo mundo trabalha com pentest é hacker. Fechou? Bom, gente, hoje eu trouxe pra gente uma conversa um pouquinho mais curta, mas que é muito importante, tá? A gente entender o porquê que isso funciona, pra gente, se Deus quiser, nas próximas semanas, começar a efetivamente hackear as coisas, tá? Sempre que eu vou dar essa aula, dessa conversa, eu sempre gosto de conversar com as pessoas e perguntarem: alguém que já trabalha com desenvolvimento, trabalha com infraestrutura, trabalha com servidores, com alguma coisa assim? Ou ninguém aqui trabalha com isso hoje? Ô, gente, eu sou carente. Vocês não me deixam no vácuo, não. Eu sou carente. Pelo amor de Deus. Alguém trabalha com desenvolvimento ou não, gente? Boa. Muito bem-vindo à comunidade, Cláudia. Espero que a gente consiga agregar muito conteúdo para você aqui, tá? Vamos lá, gente. Então, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai entender como funciona uma aplicação web e os conceitos básicos disso, tá? Porque na hora que a gente for hackear as coisas, não tem como ficar explicando toda hora o que que é um back-end e um front-end, senão a aula não vai render, tá? Então, a gente vai entender hoje o que que é um servidor, o que que é um client, o que que é um back-end, o que que é um front-end, é a mesma coisa, não é? O que que é um banco de dados, quais que são as diferenças, por que que isso muda a minha vida como pentester ou como hacker, tá? Como que dados trafegam na rede da maneira mais comum. Então a gente vai tratar toda essa base hoje para que a gente consiga lá na frente desenvolver o nosso conteúdo de efetivamente pegar um sistema e hackear, que eu sei que é o que todo mundo que está aqui está interessado em fazer, tá? Mas é a mesma coisa, não adianta eu te explicar como dirigir um carro sem te explicar por que que ele anda, né? Não vai funcionar. Fechou? Bom, gente, eu vou mandar para vocês o slide, tá? Hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu fiz o slide um pouquinho mais completo, então tem mais texto. Eu não vou ficar lendo texto de slide aqui para vocês, porque ninguém merece, eu imagino que todo mundo aqui saiba ler. Então, eu fiz o slide um pouquinho mais completo para que vocês consigam ler e acompanhar depois, mas agora eu vou dar uma resumida ali, dar meu ponto de vista para vocês conseguirem entender ou absorver o máximo de conteúdo possível, sem ficar maçante e enjoado. Fechou? Bom, gente, quando a gente vai falar de pentest de aplicação web, tá? E aí entra o primeiro adendo e coisa importante. Quando você trabalha com pentest, o que você mais vai fazer na sua vida é pentest de aplicação web, tá? Vitor, o que que é uma aplicação web? É o que eu baixo lá no meu telefone? Sim e não, tá? Aquilo que você baixa no seu telefone é um aplicativo, e a gente vai entender o porquê disso, que eu estou forçando esse ponto. Mas uma aplicação web é, por exemplo, o WhatsApp Web que você abre no seu computador, o Google, o site do seu banco, e estou focando mais em desktop para ficar mais fácil da gente entender. Tudo isso que a gente fala é uma aplicação web, tá? Alguém foi lá e desenvolveu aquele aplicativo. Por mais que você não esteja baixando ele no seu telefone, ele não deixa de ser um aplicativo, tá? Então, o que que é uma aplicação web? É um sisteminha que alguém desenvolveu que faz alguma coisa. Seja mostrar quantos reais você tem na sua conta do banco, seja transmitir mensagens, seja o Teams que a gente está usando agora para se comunicar. Tudo isso a gente classifica, entre aspas, como uma aplicação web. E na sua vida real de pentester, quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho trabalhando, e se Deus quiser ganhando muito dinheiro, vocês vão topar com isso toda hora, tá? Porque é o que as pessoas, as empresas têm um maior interesse em proteger, tá? Claro que tem interesse em proteger servidores internos, rede interna, alguma coisa assim, mas a aplicação web é a base de tudo, tá? É na onde o pentester aprende a trabalhar, é na onde ele começa, porque em teoria é o mais simples e é o que ele mais vai ganhar dinheiro fazendo. Então a gente precisa entender isso aqui hoje muito bem, tá? Até porque, gente, se você for chegar para conversar com o cliente, ele te falar uma coisa, eu quero fazer um pentest no meu back-end. Se você não sabe o que é um back-end, você não tem nem como conversar com esse cara, que sabe vender um produto ou um serviço, tá? Então, isso é muito importante. Então, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou falando. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da aula, levanta a mãozinha, abre o microfone, qualquer coisa que eu paro para explicar sem problema nenhum. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é uma coisa que a gente chama de modelo cliente-servidor, tá? Ou
client-server, ou quem está consumindo, quem está fornecendo os dados. O que que é isso? Bom, gente, imagina que você está usando o WhatsApp no seu telefone, tá? Ou está usando, sei lá, o Google no seu computador. Existe uma coisa que a gente chama de cliente. Quem que é o cliente? É você, o seu computador, tá? Quando a gente fala de cliente, não necessariamente a gente está falando de alguém que está pagando por um produto. É quem está consumindo um serviço ou aquela aplicação web, tá? Esse é o cliente. É quem vai bater lá na porta do servidor, vai puxar os dados, vai fazer ali a exibição gráfica. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem, tá? O que que é um cliente, o que que é um server, o cliente e servidor. Imagina que você tá lá no, vai lá, abre o site do Google e digita lá, google.com. Bom, o seu computador, o seu navegador, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai iniciar uma comunicação, é como se ele estivesse gritando lá na Google, num servidor, falando assim, Google, me manda a página. O que que esse servidor vai fazer? Ele vai processar aquilo que você pediu e vai te mandar os dados. Esse dado vem codificado de uma forma que a gente vai ver daqui a pouco. E esse dado, então, o seu navegador monta aquela aplicação visual que você está vendo ali, tá? A isso a gente dá o nome de client ou cliente. É quem sai da sua máquina e grita lá no servidor, literalmente, o servidor, me manda os dados aí, tá? E ele manda esse dado. Quem que é o servidor, Vitor? O servidor é um computador que está lá do outro lado. É a famosa nuvem que a gente tanto fala, né? É um computador que está em outro lugar do mundo que recebe o seu pedido, processa os dados que ele precisa processar e devolve para vocês, tá? Para que você consiga utilizar aquela aplicação ou aquele site. Então, gente, a diferença é essa. Client é o seu computador que você está usando para consumir aquele serviço, aquele aplicativo, seja o que for. E o servidor é uma máquina que está lá na nuvem, a gente não sabe onde está, pode estar nos Estados Unidos, na China, na Europa, no Brasil. Ele recebe o seu pedido daquele site, processa os dados e te manda. Ele manda isso codificado e o seu navegador monta aquele pacotinho de dados ali para que você tenha uma página bonitinha para você ver, tá? Aí, gente, tem uma coisa. Quando a gente fala de cliente, servidor, o que que é a internet para a gente começar a entender isso? A internet nada mais é do que uma ponte. Então, é o seu cabo ou o seu Wi-Fi que liga no roteador, que liga na sua operadora de internet, que liga em outro servidor que está em outro mundo. Então, é interligação de data centers, que a gente chama, ou seja, salas gigantescas com milhares de computadores conectados, e eles ficam ali processando seus dados, tá? Então, a nuvem não quer dizer que tem literalmente lá no céu um processador, não, tá? É um data center, um galpão gigantesco que está em algum lugar do mundo, que tem um computador que você se conecta nele, pede algum dado, por exemplo, a página do Google, e ele te manda esse dado e o seu computador monta essa página bonitinha na sua frente para que vocês consigam usar, tá? Então, vocês precisam entender agora que existem duas pessoinhas aí nessa relação de usar a internet ou usar uma aplicação web. Você tem o cliente, que é o seu computador, o seu telefone, a sua televisão, o seu videogame, e você tem o servidor, que é uma máquina que está em algum lugar do mundo, que recebe o seu pedido de dados, processa aquilo de alguma forma e te retorna um resultado. Beleza até aqui? Vitor, não entendi. Pode falar que eu tenho mil maneiras de explicar a mesma coisa de formas diferentes. O que eu não quero é que vocês saiam daqui sem entender o que que a gente está falando. Tem alguma dúvida até aqui? Não tem? Se tiver, agora é a hora. Gente, lembra que não tô na sua casa com vocês. Se vocês não respondem, não dão uma mãozinha, eu não vou saber que tá tudo bem, tá? Então, se tiver alguma dúvida, fala. Se não tiver, dá uma mãozinha para eu saber que tá de boa. Fechou? Eu sou carente, tá, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Bom, a gente entendeu o que que é um cliente, o que que é um servidor, tá? O que que a gente vai entender agora? O que que é uma coisa muito famosa que vocês vão ouvir toda hora? É o famoso front-end. Tem muitos developers, ou seja, programadores que falam que são especialistas em front-end. O que que é o front-end? É o que vocês estão usando agora para me ver. É o Teams, por exemplo. É a parte visual da aplicação. É na onde está o ícone, na onde está o botãozinho que se aperta, na onde está o texto. Isso é o front-end. E muitas vezes ele é burro, tá? Como assim ele é burro? Ele não tem processamento avançado de dados na maioria das vezes. Claro que tem aplicações que têm processamento, tem aplicações que não, tá? Então, o front-end, em teoria, ele não guarda muito dado,
ele não processa nada, ele não te mostra, ele não salva muita coisa, ele simplesmente te mostra um dado que o servidor está mandando para ele, tá? Vou dar o melhor exemplo do mundo porque já me perguntaram isso. Ô, Vitor, se eu hackear o aplicativo do banco, eu consigo fazer aparecer mais dinheiro? Não, tá? Por quê? O aplicativo do seu banco, tá? Seja você Caixa, Itaú, Santander, qualquer um. Quando você abre lá e você clica no olhinho e ele te mostra o valor que você tem na sua conta, espero que todo mundo esteja com a conta bem recheada nesse momento. Quando ele te mostra lá quanto você tem na sua conta, o front-end está se conectando ao servidor, que a gente acabou de falar, perguntando para o servidor, quantos reais que a Serena tem na conta? O servidor responde esse dado e ele mostra lá na telinha para você. Então percebam que o front-end é o carinha que você usa, é o bonitinho, né? Mas ele não processa nada, ele não salva informação muitas vezes, ou o que ele salva é muito simples, tá? E ele é criado com algumas tecnologias. A gente vai descobrir agora quais são, tá? Vocês não precisam saber programar, não precisam saber isso agora, mas vocês precisam saber que elas existem, tá? A mais famosa é o HTML, tá? O HTML é uma linguagem de programação que você fala para o computador onde que ele vai colocar cada ícone, cada desenho. Diga, Cláudio. Cláudia, você levantou a mãozinha? Problema nenhum. Vamos lá, Cláudio. Eu costumo brincar com todo mundo, tá? E essa pergunta eu ouço muitas vezes. É, Se a gente quiser aprender tudo, a gente vira pato, né? Faz tudo, mas não faz nada direito, porque o pato anda, mas não anda direito. Voa, não voa direito e nada também, mas mais ou menos. O que que acontece? A gente precisa ter uma noção básica de programação, tá? Aí isso não tem jeito. O que a gente faz é tentar fazer a programação ser uma coisa divertida, interessante, e programar é muito legal, é muito gostoso. Só que muitas vezes é apresentado para a gente de uma forma muito chata, tá? Quer dizer que você precisa saber programar o próximo WhatsApp? Óbvio que não, tá? Claro que quanto mais profundo é o seu conhecimento em programação, e em certas áreas, não é em tudo, mais fácil fica de você às vezes encontrar uma vulnerabilidade que a gente chama de zero day. O que que é esse zero day, ou primeiro dia? É quando existe uma falha na programação de um aplicativo, tá? Que ninguém descobriu ainda, ou porque é um aplicativo que as pessoas não pesquisam, ou porque é um aplicativo muito difícil de se encontrar falhas. E aí você tem que estudar um pouco de programação daquele aplicativo ali, fazer uma engenharia reversa, alguma coisa, para você conseguir achar a vulnerabilidade nele e descobrir essa falha, tá? É, para você fazer pentest, por exemplo, em aplicações web, você não precisa saber programar em 90% das vezes, tá? Para um relatório de pentest normal, não se leva em consideração isso. Porque pesquisar zero days ou vulnerabilidades novas no código de uma aplicação em si é uma coisa que leva tempo, mesmo para um programador extremamente experiente. Então, muitas vezes eles não pedem isso em relatório. Cara, faz o básico, me mostra o que que tem e você entrega o seu relatório, tá? É importante saber programar? Sim. Ao longo da nossa jornada, a gente vai aprender isso de uma maneira mais tranquila e mais palpável, porque ninguém merece, né? Mas vocês não vão sair daqui também fazendo um próximo WhatsApp, não pode ficar se preocupado. A gente precisa entender os conceitos básicos de programação para a gente achar as vulnerabilidades ali. E à medida que a gente for falando delas, eu vou mostrar o conceito por trás de programação que faz com que aquilo aconteça. Fechou? E tem muita diferença de saber ler código, entender o que está acontecendo, ainda mais em terra de chat GPT, do que efetivamente ir lá e programar. Então é bem tranquilo isso, não é nada de outro mundo, não. Mais alguma dúvida de alguém? Posso continuar então, gente? Então, vamos lá, gente. Eu estava falando para vocês que o front-end ele é feito com algumas tecnologias que elas são
muito usadas, tá? E que existem vulnerabilidades nessas tecnologias, que lá na frente a gente vai falar, não vai ser hoje. A gente já falou de algumas, como por exemplo o SQL Injection e o XSS. E então, a gente precisa entender um pouquinho que elas existem, como que elas funcionam. Aqui ninguém vai aprender a programar agora, tá? A mais comum, né, é utilizada em 100% dos sites, tá? De uma maneira ou outra. É o famoso HTML. O HTML é simplesmente uma forma que um programador, então um designer, dê o nome que quiser, ele vai lá e desenha para o computador falando não onde tem que ficar cada ícone, não onde tem que ficar cada texto, não onde tem que ficar cada informação. Lembrando que o HTML, por si, ele é burro. Ele desenha uma coisa na tela e do jeito que foi, ficou. Então ele não é muito dinâmico. Tem atualizações que melhoraram isso e tudo mais, mas na prática quase ninguém usa, tá? Uma outra linguagem de programação é o CSS, que também não é bem uma linguagem de programação. É só uma forma de você falar para o computador que você quer que a foto do Vitor na página do Hacking Lab tenha 20 pixels de largura por 20 de altura e esteja a 10% para cima do final da página ali do fundo, tá? Ele é só para você fazer a diagramação daquele site. E a gente tem agora uma linguagem de programação que movimenta o mundo inteiro, que é o famoso JavaScript. O JavaScript é uma forma de você deixar um site dinâmico, de uma maneira ou de outra. Tem outras, mas é o mais usado, tá? Então, quando você, por exemplo, vai lá e abre a conta do seu banco no navegador do seu telefone, sem usar um aplicativo, grande chance de ter um JavaScript lá, que é quem faz a conexão com o servidor, que eu falei com vocês, puxa os dados que você precisa e escreve na tela, tá? Lembra do que eu falei? Você tem o cliente, que é a sua máquina, que não processa muita coisa, que é o famoso front-end. Você tem um back-end ou o servidor que está lá de outro lado, que é quem faz o processo, o dado que você está pedindo. Como, por exemplo, o banco. Quanto que a Serena tem na conta? Então, o seu computador faz essa pergunta lá via front-end e o servidor, que é o back-end, a gente vai falar dele, processa essa informação, devolve, e quem escreve isso lá na tela, um númerozinho de maneira dinâmica para você, é o famoso JavaScript. Tá? Todos os três têm muitas vulnerabilidades, mas os principais estão no JavaScript, que a vulnerabilidade de HTML e CSS é basicamente desprezível hoje em dia. Fechou? E agora a gente vai falar do outro lado da equação, que é o famoso back-end. O que é o back-end, ou o que está por trás dos panos, ali atrás da cortina? É o servidor que eu falei para vocês, é a aplicação web em si. Tá? É esse cara que a gente quer invadir, que a gente quer hackear, porque é ele que controla a banda toda. O front-end, que é o que a gente falou antes, ele só mostra o dado na tela. Tem vulnerabilidades que são importantes nele? Tem, porque você consegue, dependendo da falha, rodar código no computador de outra pessoa. Esse é o famoso front-end. Mas o que a gente quer hackear de verdade, o que a gente quer comprometer e ter acesso é o servidor do cara que está lá do outro lado. É o back-end. Porque é ele quem tem acesso aos outros usuários. É ele que tem senha de todo mundo. É ele que tem o resto das coisas daquela empresa. Esse cara é o objetivo do pentester. É nesse cara que a gente quer entrar e a gente quer invadir. Tá? E quando a gente fala de servidor, de novo, é um galpão gigantesco, né, no data center, que tem várias torres que a gente chama de racks. A gente tem um hack de servidores lá no estúdio do Hacking Lab, eu tenho um na minha casa também, então a gente vai usar eles na prática para vocês verem, aprenderem, aprender sobre firewall e tudo mais. E ele nada mais é que como se fosse o computador Windows da sua casa. Ele tem ali um sistema operacional, como se fosse o Windows, tá? Existe o Windows para servidores, ou Linux. Ele tem memória, ele tem um disco rígido, ele tem um monte de coisa, tá? E se a gente invade esse computador, dependendo da maneira que ele foi configurado, a gente consegue invadir a empresa inteira. Ou a gente consegue baixar os dados de todo mundo, tá? Então, o back-end é quem recebe a solicitação da sua máquina e processa os dados. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que o Thiago está fazendo um Pix para a Cláudia. Ele vai lá no aplicativo dele no banco, no telefone, coloca lá a chave Pix dela e coloca o valor que ele quer enviar e dá um enviar ali naquele Pix. O front-end, que é o aplicativo que está no telefone dele, se comunica com o servidor, tá? E fala assim, o servidor, o Thiago quer mandar R$ 20 para a Cláudia. Ele tem esses R$ 20 na conta? Ele, na verdade, ele nem faz isso. Ele só avisa. O Thiago quer mandar R$ 20 de Pix para a Cláudia. O servidor recebe esse pedido e ele processa um monte de dados. Então ele vai lá e vai olhar se o Thiago realmente tem os R$ 20 na conta. Tá?
Beleza, ele tem. Ele vai depois olhar se a Cláudia tem uma chave Pix cadastrada, se aquela chave Pix é de verdade. Tem. Aí ele devolve para o telefone do Thiago aquela telinha de confirmação. Cláudia Costa da Silva, sei lá, não sei. E aí ele dá um confirmar. Quando o Thiago der o confirmar, o que vai acontecer é que o telefone dele avisa para o servidor de novo, falando: servidor, ele confirmou. Aí o servidor vai fazer o processamento de lá, tirar o dinheiro da conta do Thiago, jogar o dinheiro na conta da Cláudia. Tá? Então percebam que o processamento importante dos dados hoje em dia, ele não ocorre no seu telefone, ele não ocorre no seu computador, ele ocorre num data center, num servidor ou num back-end, é a mesma coisa. Lá na nuvem, em algum lugar do mundo. Tá? Então, se a gente invade o front-end, ou seja, o aplicativo que está no telefone do Thiago, eu vou poder fazer muito pouca coisa. Tá? Agora, se eu invado o servidor do banco dele, aí sim você vai conseguir fazer estrago, porque é ele quem tem todas as regras de negócio. É ele quem manda dinheiro para fulano e tira de ciclano. É ele que fala que você pode ou não fazer uma coisa. É ele que manda ou desmanda um dado. Tá? Então, é esse cara que é o objetivo do pentester, e não tanto o front-end. Tá? Não quer dizer que não seja importante, mas o back-end é muito mais e é muito mais complexo. Além de ser aquele que realmente tem ali toda a estrutura maior de cibersegurança, como firewalls, web application firewalls, mais um monte de coisa que eles enfia lá dentro para dificultar a nossa vida como pentesters. Tá? Vou dar um exemplo de vezes que o front-end ser hackeado é uma coisa importante. Tá? Imagina que a partir de amanhã é lançado um novo jogo de videogame que todo mundo quer jogar, mas esse jogo de videogame custa R$ 1.000, por exemplo. Tá? Rapidinho alguém vai lá e joga o nome do jogo no Google, ponto craqueado, e alguém já vai ter quebrado a segurança daquele jogo, você vai conseguir jogar de graça. Tá? Essa é uma maneira de você hackear um front-end. Tá? Então você está burlando ali um bloqueio que verifica se você comprou ou não aquela aplicação para você conseguir jogar. Tá? A gente vai ter um evento, inclusive, hackeando um jogo online. Então, tem sim importância hackear front-end, tem sim importância proteger front-end. Tá? Aplicativos de banco, por exemplo, são muito bem protegidos dos dois lados, porque qualquer um dos dois lados ali pode dar problema. Tá? Mas o principal que a gente vai focar mais ao longo da nossa jornada, de novo, vai ser o back-end. Até aqui, todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Vitor, não entendi, não gostei, explica de novo. Tá falando besteira? Agora é a hora. Todo mundo de boa então, né, galera? Fechou então. Bom, dito isso tudo, como é que um computador fala com o outro? Como é que o meu back-end fala com o meu front-end? Uma coisa maravilhosa chamada HTTP, que é o mais comum de ser usado. Existem outros, tá? O que é o HTTP, gente? É um protocolo, tá? É o Hypertext Transfer Protocol. Precisa gravar isso? Não, HTTP, tá? O que é o HTTP? Ele funciona num sisteminha com o seu computador. Pede uma informação para o servidor manda uma resposta. Ponto. Se ele precisa de outra informação, ele faz outra requisição, perguntando o que ele precisa. O servidor devolve uma resposta. Tá? Então o HTTP ele funciona da seguinte maneira: a sua máquina, quando precisa de alguma coisa, ela se conecta naquele servidor na nuvem. Tá? Aquele servidor faz o processamento que o seu telefone, o seu computador pediu, o front-end pediu, processa e devolve uma resposta. É assim que ele funciona. Tá? Aí a gente tem uma diferencinha que é extremamente importante na vida do pentester. Quem é que lembra lá nos primórdios da internet que o pessoal falava que um site era seguro quando ele tinha um cadeadinho? Meu pai era um que falava: não, o site tem um cadeadinho, pode comprar que é seguro. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Aquilo passava uma impressão diferente para as pessoas. Já explico. Diga, Beca. Ou você só estava dando joinha e foi errado aí a mão? Tá bom, beleza. Bom, gente, o que era aquele cadeadinho que as pessoas achavam que você podia comprar naquela loja online, que ela era segura porque tinha um cadeado, como se o seu computador tivesse decidido que aquele cara não ia te dar um golpe? Aquele cadeado, ele é uma extensão do HTTP, que a gente chama de HTTPS, tá? Aquele S vem de security, dê o nome que você quiser. Mas ele significa que a sua comunicação com aquele servidor, ela é criptografada, tá? E ela não é texto plano. A gente vai ver qual que é a diferença disso daqui a pouco, tá?
Mas essa era a diferença e hoje a gente dá, obviamente, preferência por segurança para sempre usar sites que utilizam criptografia. A maioria dos navegadores não deixa você acessar um site que não a tem, inclusive, tá? Mas o que que é isso? Bom, digamos que o seu computador está conectando no outro. Lembra que eu estou falando que tem aquele esqueminha de que um grita e o outro responde? Quando você usa uma comunicação que não tem criptografia, é como se a gente estivesse gritando em português. Tá? O seu computador está falando, seu banco, toma aqui o nome de usuário do Thiago e a senha, me fala aí se ele tem dinheiro na conta. Isso viajava pela rede, pela internet, em texto plano. Qualquer pessoa que interceptasse aquele dado ali no meio saberia o que ele está falando. Tá? E aí fica uma curiosidade. Existem programas. Nossa, engoliu o cabelo aqui. Existem programas, o mais famoso deles, o Wireshark, que te permite ver o tráfego de todo mundo que está passando na mesma rede Wi-Fi que você, tá? Então, é um negocinho meio complicado. Para isso foi criado os mecanismos de criptografia, o mais famoso é o esquema de chave pública e privada. Agora a gente não vai entrar porque é um negócio extremamente complexo. A gente depois vai conversar sobre isso, mas esse é um problema para os alunos do futuro. O que que acontece? Eles dois conversam em texto plano, você na rede pode ver o que todo mundo está passando de dados. Então a gente não usa isso mais porque eu não quero que os outros vejam o que eu estou fazendo, tá? Antigamente não se usava essa criptografia. E aí fica uma curiosidade para vocês. Quem sabe, eu acho que todo mundo, na verdade, já ouviu falar que a justiça liberou que fosse grampeada as ligações telefônicas de fulano, ciclano, ciclano, beltrano, telefônicas. Eles usavam o Wireshark. Você espetava ele lá no roteador, né, na infraestrutura da empresa de telefonia, e ligação de telefone, você usando o WhatsApp ou não, é uma ligação que a gente chama de VoIP, é uma ligação via internet mesmo. Não existe mais telefone que faz ligação via celular. Não, então, o celular meio que deixou de existir há muito tempo. Tá? Então, eles botavam lá, eles escutavam o tráfego do cara com o Wireshark. O Wireshark tem essa funcionalidade. Até hoje você põe para gravar, você grava a chamada da pessoa, depois você dá play e escuta o que ela estava falando. Tá? Para isso, foram criados os mecanismos de criptografia, porque ninguém quer que os outros vejam a videochamada dele, eu imagino. Né? O que que acontece, gente? Foi criada o sistema de criptografia e para que as pessoas vissem que aquela conexão dele era segura, eles inventaram aquele cadeadinho maravilhoso lá, que ele era só para te informar que aquela comunicação era criptografada e que você não conseguiria ver, tá? E para a comunicação HTTP, a gente tem algumas coisas que a gente chama de códigos de resposta. O que que é isso? O código de resposta é uma maneira mais simplificada do servidor falar para o seu telefone, o computador, que aquilo deu certo ou errado, tá? Os mais famosos, código 200. O código HTTP 200 significa que deu tudo certo. O 401 deu que não foi autorizado, o 403 que é proibido, o 404 que não encontrou. Todo mundo já deve ter digitado um link errado e apareceu lá, 404, não encontrado. 404 quer dizer que o servidor não encontrou aquela página que você estava procurando. Ou, por exemplo, o 500, que é um erro interno no servidor. Existem um monte, tá? Não quero que vocês gravem isso, mas entendam que existem esses códigos, porque na nossa prática ali no dia a dia você vai ver aparecendo código ou outros para você saber o que você está fazendo, fica muito mais rápido. Você bate o olho, você sabe que apareceu 200, é porque seja lá o que você fez, deu certo, tá? É isso que vocês precisam entender até agora. Até aqui, todo mundo entendeu? Vai dar uma complicada. Todo mundo entendeu, gente? Manda um joinha aí pro tio Vitor. Vamos ver se eu bebo água. Boa noite. Fechou. Bom, gente, vamos complicar mais. Assim que a gente acabar, tá? Aí eu expliquei para todo mundo e volto a explicar. Eu expliquei para todo mundo e volto para explicar, tá, gente? Os slides eles estão com texto grande, tá? Que é justamente para vocês poderem acompanhar mais fácil. Só que ninguém merece ficar escutando os outros lendo slide. Todo mundo que sabe ler. Então, eu vou falar do meu jeito para ficar aquela coisa mais descontraída, mais reverente que eu acho mais interessante. E eu mando o slide para vocês completinho aí, igual tá aqui, para vocês poderem ver depois, tá? Alguém tossiu aí que passou voando um pulmão aqui do meu lado. Que isso? Tá bem aí? Seja lá quem for? Então tá bom, gente. Desculpa, brincadeira. Vamos lá, vou continuar. Bom, pessoal de redes.
Tá? Não me batam, porque eu vou dar uma simplificada medonha na coisa aqui agora, mas é para todo mundo entender mais fácil. Quando você digita lá no seu computador google.com, Google é o que a gente chama de domínio, tá? É uma forma mais fácil de o ser humano saber o que você quer digitar. As máquinas, elas não usam domínio para se comunicar. Elas usam uma coisa muito legal que a gente chama de endereço de IP. Todo mundo que já viu um vídeo que tem um filme, alguma coisa que tem um hacker, toda hora o nego fala esse endereço de IP e ninguém entende do que aquele cara está falando, né? Endereço de IP, ele é como se fosse uma identificação que a sua máquina tem. É o que faz ela ser ela e mais ninguém no mundo, em teoria, tá? Então, o que que acontece? O servidor da Google, que está lá em algum lugar do mundo, ele tem um endereço de IP. Assim como o seu computador, assim como o seu telefone, a sua geladeira conectada, a sua televisão e tudo que se conecta na internet obrigatoriamente tem um endereço de IP, tá? O Google tem esse número, é o servidor, é o que a sua máquina precisa buscar para se conectar e pedir as informações que ele quer. Só que imagina se você, em vez de digitar facebook.com no seu navegador, você tivesse que digitar 10.74.45.63.18. Ninguém ia usar a internet. Então, alguém muito mais inteligente que eu criou um serviço chamado DNS, ou Domain Name Service. O que ele faz? Ele converte aquilo que você digitou como google.com no endereço de IP e a sua máquina conecta-se usando o endereço de IP. Tá? Então é assim que essa comunicação funciona. Ninguém merece ter que ficar gravando endereço de IP das coisas. Né? É assim que funciona. Aí a coisa dá uma complicadinha. Tá? O que acontece, gente? O seu computador ele tem um endereço de IP. Porém, o que ele tem um endereço de IP é o que a gente chama de endereço de IP de uma rede local, ou uma LAN, que é a Local Area Network. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo que está conectado dentro do seu roteador, dentro da sua casa, o seu access point, recebe um endereço de IP local. Aquele endereço de IP, muito provavelmente aqui na minha casa ou aqui no hotel que eu tô, eu tenho um endereço de IP e provavelmente alguém aí de vocês, onde vocês estão, tem o mesmo endereço de IP que eu. Porque isso é uma faixa, ou seja, uma sequência de números ali entre o número tal e tal, que foi reservada para a rede local. Dentro de redes locais, ela não pode ser usada por mais nada no mundo. Então, é a mesmo endereço de IP para todo mundo dentro das casas, tá? 192.168, ponto alguma coisa, 10.0.0, ponto alguma coisa. Esses endereços de IP, eles pertencem às redes locais, então todo mundo tem o mesmo. Qual que é o problema disso? Tá? E aqui eu estou simplificando muita coisa, porque redes é uma faculdade inteira. Qual que é o problema disso? O servidor da Google não consegue se comunicar ativamente com o seu computador ou com o seu telefone, porque você não possui uma coisa que a gente chama de IP público. Tá? Pode ser que você tenha e tudo mais, mas quem tem, no máximo, tá? Pouquíssimas pessoas no Brasil têm IP público, assim como no mundo. Mas se alguém na sua casa tiver um IP público, vai ser o seu roteador e não a sua máquina. Mas como assim? O seu computador precisa de uma informação do site do Facebook. Ele se conecta no seu roteador, o seu roteador se conecta no seu provedor de internet, o seu provedor de internet se conecta no Google, o Google responde a informação, essa informação volta para o seu provedor de internet através de várias coisas como o protocolo NAT, tá? Ele vai para o seu provedor de internet. O seu provedor de internet sabe qual daqueles roteadores de todos os clientes dele pediu aquela informação. Essa informação vai para o seu roteador. O seu roteador sabe quem pediu essa informação para ele. Ele devolve para o seu telefone. Tá? Então, a conexão do seu computador com o Google você consegue fazer ativamente. Mas o Google nunca vai conseguir ativamente se comunicar direto no seu telefone, porque não existe um IP público para o seu telefone. Ou se você tem um mínimo de juízo, não deveria ter, tá? Porque isso te abre as portas para o mundo e você fica facilmente atacável. É por isso que existe a rede local, porque outra máquina no mundo não consegue ativamente tentar atacar o seu computador lá dentro da sua casa, tá? É uma coisa meio complexa, mas eu só quero explicar o motivo para o que eu vou explicar agora. Mas, Vitor, quando a minha tia me manda uma foto de cachorrinho no WhatsApp, ela chega para mim. E eu não perguntei pro WhatsApp se tinha uma foto. Aí entra um outro protocolo de comunicação, assim como o HTTP, que eu acabei de explicar para vocês, que é muito famoso, é o que a gente chama de WebSocket. De novo, pessoal de redes, não me batam, estou resumindo a coisa para ficar mais simples. Mas o que é o WebSocket?
O seu computador se conecta naquele servidor, naquele back-end, e eles abrem um túnel de comunicação que fica aberto constantemente. Então não existe um retorno. Não tem um código de status. Os dois abrem a comunicação e ela fica aberta o tempo todo. E aí os dois vão trocando mensagens entre si. Então aquele servidor consegue responder direto para você sem que você pergunte. É assim que quando você abre o site do Google e aparece um e-mail novo, ele chega na hora. É assim que quando você chama usa o WhatsApp, por exemplo, chega a mensagem na hora mesmo que você não abre o WhatsApp para ver se a mensagem está lá. São comunicações do tipo socket, tá? Estou resumindo, mas o que eu preciso que vocês entendam agora é que existem os dois, tá? Não só o HTTP, mas o WebSocket, como um outro zilhão de protocolos de comunicação. Os que a gente vai estudar mais, que são os mais usados, os que mais podem dar caca, são esses dois, sockets e HTTP. Até aqui, beleza? Eu sei que a coisa deu uma complicada meio esquisita, mas se não entendeu, a hora de falar é agora. Beleza para todo mundo? Então tá bom, hein, gente? Bom, agora a gente vai falar do queridinho dos programadores, tá? Todo mundo que é programador conhece e usa. É o famoso JSON. O que é isso, Vitor? Vocês viram que o negócio é complexo quando ele ocupa a tela inteira o slide, né? O JSON, ou JavaScript Notation Object Notation, é uma forma que os computadores combinaram de transmitir dados. É a única? Nem de longe. É a mais usada? Disparado. O que é um JSON? Ele é uma forma que dois computadores combinaram de enviar dados. Então, quando o servidor manda alguma coisa para sua máquina, ela sabe como processar aquilo. E quando ela envia para o servidor, ele também sabe como processar aquela mensagem. Tá? Eu deixei aqui um exemplinho, que é um exemplinho simples, mas que é muito fácil de vocês entenderem. Você tem aqui chaves, tá? A chave, ela é obrigatória em qualquer objeto JSON, né? Ela demarca para o computador que aquilo é um JSON. Não é só usada para isso, mas é obrigatória no JSON. Então você bateu o olho, viu chave, né? Viu esse símbolozinho, muito provavelmente a gente está falando de um JSON, tá? E aí você tem o cliente, entre aspas, e reparem que tem dois pontos, outra chave e vários dados, como ID, nome. Isso é uma forma de demonstrar os dados. Tá? Você consegue enfiar JSONs dentro de outros JSONs. Então você tem vários clientes. Você tem um cliente, abre outro JSON dentro daquele que você já estava enviando. Aí você tem lá o nome, dois pontos, o valor. Né? Por exemplo, Tiago. Você tem a idade. Idade, entre aspas, dois pontos, e o valor da idade. 20, 30, 40, não sei. Tá? Então, o que vocês precisam entender existe isso, é extremamente usado. A gente vai usar esse p-teste toda hora, porque a gente modifica isso. Então, digamos que eu quero testar se o aplicativo do banco ou qualquer outro site tem alguma vulnerabilidade. Eu uso um programinha muito bacana que a gente chama de proxy. Quando o seu front-end faz um pedido para o servidor, por exemplo, mandando um usuário uma senha, você consegue interceptar esse pedido. Ele passa pelo programa de proxy, fica lá travado, ele não é enviado para o servidor, e você consegue editar os dados daquela requisição e enviar. Tá? E aonde que a gente edita? No JSON. Tá? Então é muito importante que a gente saiba que ele existe. Agora, não precisa ficar pensando nessa coisa de JSON, enfiado dentro de JSON, como funciona o formato. Você só precisa entender que ele existe e é a forma mais comum de se enviar os dados entre o cliente, seja um telefone, um computador, uma televisão e um servidor. Tá? Esse pacote é o que carrega esses dados. Só tem esse, Vitor? Óbvio que não. Vocês estão conversando comigo em um outro tipo de pacote de dados, que é o famoso UDP. É um protocolo, é uma bagunça, mas é uma outra forma de transitar dados que não é um JSON. Tá? A gente tem TCP, é o famoso TCP/IP, a gente tem UDP, que é para transmissão de dados em tempo real. Tá? Fica aí mais uma curiosidade. Quem nunca estava assistindo um vídeo, ou por exemplo eu aqui no Teams, e começa a dar uma travada, e começa a ficar aparecendo a tela toda pixelada, faltando um pedaço da imagem, isso é um problema do protocolo de transmissão UDP, que não existe no TCP. Qual que é a diferença dos dois, Vitor? O TCP, o protocolo de comunicação, como se fosse um tipo de JSON, o JSON vai dentro do TCP, inclusive, você manda os dados e existe uma confirmação. Então, o computador que está lá do outro lado confirma se aquele dado chegou inteiro. Se ele tiver chegado corrompido, ele recusa aquele pacote e ele é enviado de novo. Tá? Já o UDP,
Ele não tem isso. Ele envia o dado e salva-se quem puder. Se ele chegou inteiro ou não lá do outro lado, o problema não é meu. Qual que é a diferença de um para o outro na prática? O TCP é muito mais lento. Então, se você quer fazer um streaming de algum tipo de vídeo, usa-se normalmente o UDP. Não existe a confirmação que o vídeo chegou direito lá do outro lado, por isso que às vezes ele fica cortando, travando, a ligação para, mas ele é muito mais rápido. A gente não conseguiria ter essa transmissão de um vídeo em tempo real utilizando o esquema do TCP, tá? Fica a curiosidade, só para vocês saberem que existem vários protocolos, não precisa gravar o que é cada um agora. Bom, depois dessa conversa gigantesca que a gente teve, a gente vai falar agora do sonho de todo pentester. É invadir esse carinha aí, que é o famoso banco de dados. O que é o banco de dados, Vitor? É quem salva todas as informações de uma aplicação web. Por mais simples que ela tenha, seja, grande é a chance dela ter um banco de dados. Tá? Então, quando você vai lá no site do WhatsApp, ou quando você vai lá no seu banco, seja no telefone, na televisão, qualquer coisa, e você digita lá o seu nome de usuário, a sua senha, esse back-end, que é o servidor que está lá do outro lado, confere no banco de dados se aquilo que você digitou está certo. Né? O seu banco mesmo, o banco financeiro, ele tem um banco de dados e tem você lá numa tabelinha, que tem o seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone, data de nascimento, quanto dinheiro você tem na conta, preferência, número de cartão, isso está tudo lá. Isso está salvo nesse carinha, que é o banco de dados. É quem armazena essas informações. Tá? Banco de dados é o sonho do pentester, porque se você caiu nele, você tem acesso a tudo quanto é coisa da empresa. Todos os dados estão salvos lá em teoria. Tá? Banco de dados é uma das coisas mais complexas que existem no mundo, tá, gente? Então, a gente não vai aprender a programar isso, não. A gente vai aprender a usar, entender como funciona, tá? E quando a gente fala de banco de dados, existem dois principais tipos de bancos de dados. São os bancos relacionais e os não relacionais. O que é isso, Vitor? Não entendi bosta nenhuma. Eu vou explicar. O banco de dados relacional, ele é como se fosse uma planilha do Excel, tá? Você tem as colunas, cada coluna tem o seu título, e você vai salvando os valores lá dentro, linha por linha, tá? Exemplo, vamos falar aqui de um sisteminha de login. Você tem o nome do Walter Luiz Pessoa, tá lá a coluna nome. Você tem lá a coluna nome de usuário, que é Walter Pessoa, e você tem a coluna senha, que é 1234. Walter, melhor essa senha. Você tem lá essa coluninha no banco de dados. Quando você cadastrar uma outra pessoa, ele cria mais uma linha, né? Edjânio Silva, o nome dele o usuário dele é Edjânio da Silva e a senha dele é 4321. Melhora essa senha também. Então, isso ele vai salvando em linhas. Você nunca vai conseguir salvar ali dentro uma coisa diferente disso. Você sempre vai salvar o nome de usuário, o nome e a senha. Sempre. Ele tem uma estrutura fixa. A isso a gente dá o nome de banco de dados relacional, tá? Os mais famosos, MySQL, MariaDB, Microsoft SQL, tem um monte, tá? Produtos diferentes, empresas diferentes desenvolvendo o mesmo serviço, tá? E a gente tem o famoso banco de dados não relacional. O que é isso? Ele tem uma chave principal lá, como por exemplo o nome da Cláudia, e você salva o que você quiser lá dentro. Ele não tem essa estrutura de colunas igual o Excel. Ele é como se fosse o Canva. Você vai jogando informação lá, é o Word, você vai colocando o que você quiser lá dentro. Tá? Ele não tem essa estrutura definida bonitinha. Quer dizer que um é melhor que o outro? Não. Tá? Cada um tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Um é mais rápido para uma coisa, mas o outro é mais fixo para outra. Então, depende do tipo de informação que você quer salvar. E tem pessoas que fizeram faculdades inteiras sobre isso. Não sou eu que vou chegar aqui para explicar esse processo. Vocês precisam entender que existem esses dois tipos e na nossa vida de pentester a gente vai topar com os dois. Então, se você entrou num banco de dados e achou lá essa estruturinha de colunas muito bem definidas, fixa, rígida, que não muda, saiba que aquilo é um banco SQL. Agora, se você entrou num banco de dados que ele é todo relaxado, para um usuário ele tem um tipo de dado salvo, para outro já está salvo de outro jeito, aquela bagunça danada, aquilo provavelmente é um banco de dados no SQL, ou não relacional. Beleza? Até aqui, gente. Entenderam? Não entenderam? Não entendi bolhufas? Então tá bom. O relacional você vai procurar por uma coluna. Eu quero ver o dado da coluna XYZ. Eu quero o dado da coluna senha. O não relacional você tem que abrir o cadastro daquele cara inteiro e achar o dado que você precisa lá no meio porque ele não tem uma estrutura fixa. Tá? Mas ele é muito mais rápido.
Depende do que você precisa, do que você não precisa ali, você vai usar um ou outro, tá? A gente só precisa entender que eles existem de maneiras diferentes. E SQL injection é muito mais difícil de acontecer no não relacional. Acontece, mas é menos comum. Não, não tem um mais seguro que o outro. Só tem performance diferente para certos tipos de aplicação, tá? Porque se você está desenvolvendo um sistema que você não tem noção, você não sabe ainda que tipo de dado vai ser salvo lá, porque pode ter colunas diferentes para tipos de usuários diferentes, pode ser que o não relacional seja mais útil para você. Agora, se você tem uma estrutura rígida que não pode mudar, talvez o relacional seja melhor. Um é mais difícil de pegar o dado que o outro, dependendo do que você vai salvar, pode ser um mais rápido que o outro. Por exemplo, você precisa salvar uma imagem. Se salvar uma imagem num banco de dados relacional é impossível, basicamente. Dá, mas é um inferno. Então, cada peso, cada sua medida, depende do que você precisa, tá? Bom, agora a gente vai falar de um carinha que está sempre nas comunicações de rede, tá? Ou deveria estar, e que transforma a vida do pentester num inferno. É o famoso Web Application Firewall, ou Firewall, tá? Tem diferença? Tem, mas o firewall, o WAF, que a gente fala, o Web Application Firewall, é um firewall que está numa aplicação web. Pessoal de Cybersecurity aí, mais aprofundado, não me matem. Lembra que eu estou resumindo para ficar mais fácil para todo mundo entender. O que é o WAF? Lembra que eu falei para vocês que a gente pode usar um programinha que chama proxy, que ele fica lá entre a comunicação do seu computador e o servidor para você poder modificar os dados e enviar de novo? O WAF é basicamente a mesma coisa, tá? Muitos funcionam de uma maneira que a gente chama de proxy reverso. O que é que ele faz? Ele recebe o dado que você está mandando, analisa aquele dado, vê se não tem nada que vá fazer mal para o servidor, e só então ele passa aquilo para o servidor em si. Pode ser um apply, ou seja, um computador que está literalmente, fisicamente, entre uma conexão de rede a outra. Então você entra com um cabo nele, sai dele e vai para o outro. Pode ser um software que está usando portas diferentes. Pode ser um monte de coisa. Mas a função do WAF é a seguinte: ele recebe o pacote de dados, vê se não tem nada perigoso ali que vai fazer mal para aquele sistema. Se não tiver, ele repassa a comunicação para o servidor em si, para a aplicação. Se tiver alguma coisa ali, ele corta aquela comunicação e, dependendo do jeito que tiver configurado, ele te bloqueia para você não conseguir conectar naquele servidor mais. Tá? Então, essa é a definição do WAF. Por que, que ele é um inferno? Porque se você tentar usar um SQL injection, que a gente viu na nossa aula, se você tentar usar um XSS, se você tentar usar um monte de coisa, pode ser que o servidor até seja vulnerável, a aplicação, mas o WAF não seja, ele vai lá e trava você. E aí você tem que pensar em maneiras de burlar aquele WAF para você efetivamente hackear aquele servidor. A essa prática a gente dá o nome de evasão de defesas, tá? É extremamente importante hoje na vida do pentester ser bom em evasão de defesa, porque cada dia mais esses WAFs, esses firewalls e mecanismos de defesa em geral estão mais avançados, então fica mais difícil da gente burlar esses carinhas. Beleza? Bom, gente, a nossa aula de hoje, curtinha, mas muito importante, chegou ao fim. Agora é a hora da gente trocar ideia, como sempre, tá? Fico aqui um tempinho pra gente conversar, falar mal dos outros, se vocês quiserem, me chamar para um churrasco.